Olá pessoal, olha eu aqui de novo, porque hoje é a nossa aula de filosofia e nós vamos tratar sobre o assunto: o diálogo pode ser aprimorado? Dialogar é tão importante, é tão preciso, nos faz tanto bem. Alguns podem dizer não, atrapalha, mas se a gente for pensar, analisar, podemos chegar a essa conclusão que eu assim comecei a falar. O diálogo, gente, ele pode ser feito em vários ambientes, a escola, na sociedade em geral, pelos meios de comunicação, na política, entre outras coisas. O diálogo, ele é muito importante para a filosofia. A filosofia foi construída através do diálogo. Lembram-se de Sócrates, o nosso amigo filósofo? Ele caminhava pelas ruas de Atenas, dialogando, mostrando seus conhecimentos, adquirindo conhecimento com as pessoas e assim também ensinando. Podemos dizer também que existem vários questionamentos em um diálogo. E um filósofo chamado Hegel, ele viveu no século XIX, ele era alemão, ele falou assim: confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias. E ele criou um assunto chamado dialética. Dialética, que ele queria dizer, era justamente o diálogo através de opiniões diferentes ou contraditórias, mas acima de tudo, com respeito. Isso mesmo. E depois desse diálogo, desse confronto de ideias, se chegava a uma síntese. Mas dessa síntese, poderiam não concordar, ter novas ideias e aí por diante iria surgindo mais diálogos e novas sínteses. Ele intitulou de dialogar dialeticamente. Era isso que ele queria dizer, que ele queria que as pessoas respeitassem. E ele citou também 3 coisas: que a prática dialógica, ela pode ser atualizar maneiras de pensar e buscar a verdade. Pode ser também revisar teorias ou leis estabelecidas. Contribuir para o bem comum. Tudo isso o diálogo poderia ajudar. Posso comentar com vocês também sobre a liberdade de pensamento e expressão. Sim. Pessoal, há muito tempo que se buscava a democracia. Muitos países, muitas nações lutaram muito sobre isso. Lutaram muito por isso. Essa democracia que defende a liberdade, o pensar por si mesmo, a forma de se expressar, de expor suas ideias. Mas muitos países ainda não têm essa democracia, essa liberdade de expressão. E aqueles que o têm, às vezes têm as censuras, as regras que fazem, não só pelas autoridades não, por a gente mesmo. Por eu não concordar com o pensamento do outro, eu não dou a liberdade dele nem falar. Não dou a liberdade dele se expressar, porque eu não concordo simplesmente com o que ele diz. Então é bem complexo. Mas se a gente pensar bastante, a democracia faz com que a gente respeite essa liberdade. Que essa liberdade ela seja usada para o bem, não para induzir a coisas erradas. Quero aqui mostrar para vocês, dialogar, falar para vocês, olhando filosoficamente, no século 17 e 18 existia um movimento. Esse movimento foi chamado de iluminismo. Esse iluminismo, ele lutava pela igualdade, liberdade e fraternidade. Foi durante a Revolução Francesa. Sim, lá vivia o absolutismo. Não tinha democracia. Era o monarca que dizia as coisas que era para ser feita. E as pessoas começaram a se revoltar e querer expressar as suas opiniões, as suas ideias. Nesse período, 2 grandes filósofos, eles começaram a construir, a pensar, a pesquisar, a investigar e concluir sobre algumas coisas. Um deles era chamado Rousseau. Sim, Rousseau, ele disse:
O homem nasce livre e por toda parte encontra-se afetos. Olha que frase forte, não é? Voltaire, ele falava assim: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ele respeitava a opinião do outro, mesmo que ele não concordasse, mas ele respeitava daquela pessoa, daquele amigo, de Rousseau ter dito aquela frase. Ele respeitava. Então ele sabia dialogar, porque ele tinha respeito com relação a isso. Pessoal, foi nesse movimento, foi nesse século XVIII, que aí surgiu a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela teve muito a ver com a relação que os filósofos começaram a falar sobre liberdade de expressão, sobre as ideias dele naquele contexto que eles estavam vivendo, com também a Revolução Francesa. Essa declaração foi do ano de 1789. Vou ler para vocês 2 artigos que tem nela. O primeiro, artigo 10. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. E aí citam outras coisas. No artigo 11 diz: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos. E ainda continua. Lembre-se, do ano de 1789. E aí, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou a constituição de diversos países. Foi aí que a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948, adotou a Declaração do Direito à Liberdade e Pensamento, Declaração dos Direitos Humanos. Oxe, quase que não saía. Gente, eu vou ler o artigo 18 só um pouquinho. Diz assim: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões. Uma pequena parte. Na nossa Constituição brasileira, no artigo 3º, a nossa Constituição é de 1988, no artigo 3º diz assim: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de religião. Então, desde lá a declaração, lá no período do Iluminismo, da Revolução Francesa, que aí inspirou a Declaração dos Direitos Humanos e inspirou várias constituições de vários países. Então, aqui eu termino a nossa aula de hoje, esperando que vocês tenham pelo menos um pouquinho assimilado, compreendido algumas das coisas que foram ditas aqui, tá? E aqui eu fico. Até a nossa próxima aula.